Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil, mais um programa gostoso para a gente bater papo, para a gente falar sobre aquilo que interessa de verdade na vida da gente, do nosso dia a dia, da nossa família, das pessoas que a gente gosta. E há um tempo atrás, há uns anos já atrás, começou-se essa moda dos meses terem cor. Que história é essa? A gente começou realmente com Outubro Rosa, pelo que eu me lembro. E Outubro Rosa marcou muito o cuidado com a mulher, principalmente relacionado ao cuidado da prevenção com câncer de mama. E é sobre esse assunto que a gente vai falar, mas não só sobre esse assunto, porque minha convidada especial é a doutora Patrícia Carvalho, que está aqui do meu lado, Olá. Que veio de verde para combinar com o nosso rosa. Olha que cenário lindo, nós estamos bonitos aqui, né? Escolhemos até um cenário aqui da Estoque, com quarto, com rosa, muito romântico, né, Patrícia? Me permita chamá-la de Patrícia, para ficar mais íntima do público também. Lógico. Patrícia é, na verdade, ginecologista e obstetra, Sim. formada pela Unicamp há quantos anos? 21 anos. Uau, é muita experiência, Patrícia. É, experiência de vida. De vida, principalmente, mais do que técnica. Vai, com o passar dos anos a gente só aprimora, né? Sim, sim. Mas de vida é para sempre. De consultório, tratando de gente, conversando de pessoas. Com gente, conhecendo histórias, né? Que bacana. E você já esteve no caso há uns 2, 3 anos atrás, a gente falando sobre esse assunto. O que mudou de 2 a 3 anos atrás para agora, Patrícia, quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, que é disso que trata o nosso Outubro Rosa, na verdade? Olha, Dionísio, não tem como não falar sobre o Outubro Rosa sem citar a origem do que significa, né, o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha de incentivo ao autocuidado voltado para a prevenção de doenças, especificamente o câncer de mama. Nasceu nos Estados Unidos. Voltados à mulher mesmo, ao sexo feminino. Principalmente o câncer de mama e tudo que poderia levar ao câncer de mama. Nasceu na década de 90 nos Estados Unidos. Foi especificamente um evento, uma maratona, né, estimulado ali pela Prefeitura de Nova York. E a partir daí, considerou-se esse movimento mundialmente para incentivar a prática de estímulo de autocuidado e de olhar para si mesma. Essas práticas vão desde adequação de protocolos de investigação do diagnóstico precoce da doença, que já se sabe que é fundamental e determinante para cura do câncer, porque câncer de mama pode ter cura sim, né? E até medidas preventivas, como qualidade de vida, dieta, trabalho psicológico e investigação. Estresse, por exemplo. Exatamente. Da mulher que não dieta é o tipo de câncer muito relacionada à condição da dieta. Dieta, doutora? Sim. Isso para mim, por exemplo, é novo. Mulheres, por exemplo, com o histórico de sobrepeso e obesidade, estatisticamente tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama. E de endométrio também, que é uma camadinha ali de dentro do útero que recebe hormônios femininos. O tecido adiposo feminino produz hormônio feminino. Entendi. Então pode estimular o câncer de mama. Mais tecido adiposo, maior a quantidade de hormônio e aí a chance maior de desenvolver câncer. Exato. Inclusive na mama, mas não só de mama, de endométrio. E não só, a obesidade e o sobrepeso, mas a ingestão de industrializados, né? A qualidade da alimentação também está ligada a isso. Claro. Né? Não é só o quanto se come, mas é o que
se come, o que se Isso. ingere, de que Exatamente. forma, em que intervalos. Exercício físico entra aí, doutora? Também, né? Porque sem sombra de dúvida modula metabolismo e estimula ou inibe fatores genéticos, né, que podem interferir aí em estimular o aparecimento da doença. A gente consegue falar hoje, doutora, em percentual de mulheres que chegam à cura total do câncer, embora toda a cura total vai exigir um acompanhamento, eu acredito, mas dá pra gente falar em um percentual de cura ou não? É grande, eu diria que a maioria, mas envolve principalmente o diagnóstico precoce. Em que momento essa mulher tem o câncer dela diagnosticado? Então, pensando nisso, a medicina avançou bastante nos protocolos e nos meios de investigação desse diagnóstico. Por exemplo, a rotina de mamografia anual E conseguiu-se medir esse resultado após a campanha? Quer dizer, a gente está falando que surgiu em 90 nos Estados Unidos, não é? A gente teria aí 12 anos, então... 90 para 2000, nós estamos em 2022. Anos, né? Olha que loucura na minha cabeça, gente. Na minha idade acontece isso, você faz conta errada mesmo de tempo. Mas são quase 30 anos de ação tentando prevenir. E... é possível se falar hoje de uma diminuição significativa na doença pelo diagnóstico precoce, tendo se incentivado isso durante tantos anos? Com relação ao número de mulheres que desenvolvem o câncer, esse número aumentou, justamente por conta desses maus hábitos de vida. Puxa. Mas a chance de cura também aumentou, tanto por conta do diagnóstico precoce, quanto por conta do avanço dos recursos terapêuticos, né? Como a quimioterapia e radioterapia. Isso melhorou-se muito em termos de qualidade de vida dessa pessoa também em terapia, né? Sim. Porque acho que os produtos, o tipo de terapia também mudou. Acho que a qualidade de vida hoje, para quem faz uma rádio, para quem faz uma químio, é melhor também. De abordagem terapêutica. Certo. Na verdade, hoje também já se sabe que a abordagem do doente, né, do paciente oncológico vai além da prescrição de medicamento e indicação de procedimento cirúrgico, né? Mas de todo um trabalho transdisciplinar, que envolve psicólogo, reabilitação, fisioterapeuta, que são determinantes. Tem estudos que mostram que mulheres que aceitam e trabalham o câncer de mama, câncer de modo geral, né? Mas o câncer de mama de uma forma positiva tem uma chance de cura maior. Isso é importante, viu, gente? Vocês que estão aí em casa, me parece que esse estudo se ampliou para todos os tipos de câncer, né? O enfrentamento, isso aconteceu na Covid também, isso foi muito interessante. Eu ouvi muita gente da linha de frente que atendia Covid nos hospitais, dizendo que o Covid estava altamente relacionado às internações em UTI, o agravamento da doença com a forma que a pessoa aceitava estar doente e reagia a esse estado. Parece que realmente essa positividade, né? Não é o pensar positivo, mas é o sentir positivo. Ajuda muito na recuperação, né, doutora? Você diria que é para tudo mesmo? Você também tudo. Para tudo. E porque definitivamente não somos desconectados, né? Cabeça rege o corpo e vice-versa, né? Eu diria que a cabeça rege mais o corpo do que o corpo rege a cabeça. Né? Na sua observação clínica, as mulheres vão uma vez por ano na ginecologista, fazem o exame uma vez por ano. Isso acontece ou ainda é muito cor-de-rosa essa ideia? Eu brinco que eu vivo num oásis, né? Então eu tenho um público privilegiado que consegue ter acesso. Moramos num município que favorece esse acesso, tanto à informação quanto ao acesso mesmo aos serviços de saúde, seja ele público ou particular. Importante. Hoje, num postinho médico, a pessoa consegue chegar e se programar para fazer esse exame anualmente? Existe um programa municipal, estadual, federal, né? Um programa do Sistema Único de Saúde que favorece o acolhimento dessa mulher que deseja realizar exames que nós chamamos de preventivos, mas são de diagnóstico precoce. Né? Na verdade. Então tem sim. Olha que legal, gente, é bom, né? Eu estou falando para encerrar esse assunto, não que a gente não vai encerrar esse assunto principal, mas no próximo bloco eu quero conversar um pouquinho com a doutora Patrícia sobre a saúde geral da mulher, sobre o que é que essa mulher moderna, contemporânea, vem sofrendo em tempos tão
nebulosos, eu diria, com relação à ciência, com relação a tudo que a gente tem visto que é importante dar importância. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre você, mulher, e sobre você, homem, que convive com essa mulher. Sim. O quanto o homem pode ajudar na saúde da mulher. A gente vai falar disso já já, a gente volta já. Olá pessoal, hoje você vai entender, para quem viu o programa agora, aqui no Casa Brasil, como contribuir com a Associação Fios Encantados. Desde quando existe a associação, Mara? A associação existe desde abril de 2018. São 4 anos de muito amor, carinho e respeito. E o que vocês fazem aqui na associação? Nós confeccionamos toucas e perucas de heróis e princesas para as crianças em tratamento oncológico. Começamos com essa finalidade, né? Ao longo do tempo, indo nos hospitais e vendo as necessidades dos adultos, nós confeccionamos também as toucas para os adultos, turbante, corações, sapatinho, cachecol. Tudo em lã. E a lã levantando a autoestima das crianças e adultos que precisam. Se você quer contribuir, está aqui na telinha as formas de você contribuir e acompanhar Fios Encantados. Instagram, Facebook, site, você vai entender o trabalho da Mara e das suas voluntárias. Obrigado, Mara. Nós que agradecemos, gratidão. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Carvalho e a gente não pode entrar no intervalo que a gente continua a entrevista, porque é empolgante falar sobre isso, falar sobre a mulher, sobre o homem e sobre a relação homem-mulher, seja dentro do casamento, fora do casamento, né? Como é que estão essas relações, né, doutora? Eu vi, assim, um pouquinho do seu Instagram, que está aqui embaixo já para você seguir aí a doutora Patrícia Carvalho, que é muito legal. A gente falou, por exemplo, de libido. E quando a gente fala, você fala, né, de libido de uma forma muito interessante lá e deve tratar muito desse assunto no seu consultório. Libido tem idade, doutora? Não, tabu. Tabu, Número total. 1, sobre o libido feminino. É exatamente sobre isso que eu converso bastante com as mulheres que me procuram e exatamente até por isso que eu acho que elas me procuram, porque à medida que a sociedade avança, né, em quebra de tabus, determinados tabus relacionados principalmente ao feminino, muitas mulheres passam a olhar para si e se questionar com relação às relações gerais, né, entre parceiros, parceiras e como se relacionam com o outro e com si mesma, né? Então, a procura tem sido cada vez maior de mulheres que tentam entender o que é libido feminina, o que é um desejo hipoativo e até que ponto isso está relacionado a algo fisiológico, orgânico, cultural, social. De onde vem o termo hipoativo, doutora? Hipoativo é uma redução desse desejo. Então... Eu tinha mais desejo e senti que hoje já não tenho mais. Exato. E provavelmente se vai se relacionar isso ou à idade ou à menopausa. Muitas trazem muitas isso. vezes não é exatamente essa a causa da falta do desejo. É exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Que são muitos fatores que interferem na libido feminina. São as relações, o contexto cultural, o contexto religioso, por que não? Também, né? sim. Uma mulher que segue um contexto religioso muito restritivo, né? E punitivo com relação à referência que pune até o prazer, né? Que pune o prazer. O prazer então, é pecado, aí já fica exatamente, difícil, né? Aí já fica exatamente. difícil. Então são muitos fatores, quer dizer, a gente precisa de uma ajuda. E o campo da ginecologia, que é o seu caso, uma mulher chega para fazer um exame ginecológico, você consegue dar abertura a essa cliente para ela falar sobre isso? Porque a gente está falando sobre psicologia, na verdade. A gente está falando de um campo que seria terapêutico, mas ele acaba esbarrando e aterrissando no seu consultório de ginecologia. Dá para abrir esse campo? Dá para falar sobre isso com a mulher? Dá. É claro que por parte do profissional demanda tempo, abertura
e treinamento técnico, né? Mas eu diria que, apesar de formada há 20 anos, eu me lembro bem que fez parte da minha formação a abertura e a anamnese, né? A investigação de um histórico de antecedente sexual relacionado à mulher o que a gente chama de anamnese. Anamnese, né? Entender quem é esta pessoa que está na minha frente, né? Mas tratar isso com o parceiro, com a parceira, seja quem for, isso é muito importante, é falar sobre, na verdade. Sim, até porque eu digo que se o indivíduo tem intimidade o suficiente para se relacionar sexualmente, não tem cabimento ele não ter intimidade o suficiente para se abrir e se expor, ou não. Você tem intimidade física extremamente, né? Íntima, porque eu não vou poder falar o que eu estou sentindo. Ah, que bacana essa analogia, isso é muito bom. Agora, tem muitos assuntos, né? O Instagram é muito interessante. 3 dicas, abro lá, tá o doutor... 3 dicas para cuidar da saúde da mulher. Dá para repetir aqui o que está lá no Instagram? Dormir sem calcinha, usar calcinha de algodão, e ir ao banheiro após as relações sexuais. Simples de tudo. Você faz tudo isso certinho? Porque tem umas calcinhas no mercado que são absolutamente sexys, mas absolutamente sintéticas, né, doutora? Exatamente, faz parte Isso vale para o homem também, para a cueca, eu diria que é a mesma coisa. Para o corpo inteiro. Para axila, para meia, né? Tudo. Os tecidos considerados de fibra natural são muito mais receptivos. O organismo absorve e aceita muito melhor do que o tecido sintético. Transpira, né? Respira. São coisas. O xixi após a relação é muito bacana. Ele é uma auto-higienização do aparelho reprodutivo? Mecânica, porque a urina sai e acaba lavando a mesma região do períneo. E porque esvaziando a bexiga, esvazia um compartimento que pode proliferar bactérias. Então, que interessante. A uretra feminina é mais curta que a uretra masculina, né? Então, é muito frequente a infecção urinária de repetição pós da mulher relação é mais sexual. comum. É muito mais frequente. Bom, eu acho que está aqui uma série de informações para a mulher que está nos assistindo, para os homens que estão assistindo. E quando a gente falou dos homens, qual é a função do homem na prevenção, doutora? Do parceiro ou dos homens que cercam essa mulher? Pode ser a mãe, né? A mãe que vive com vários filhos, pode ser a esposa que vive com o marido, o neto, enfim, a mulher está sempre rodeada de homens, né? Esses homens são importantes na estimulação dessa mulher de procurar sempre estar em dia com suas consultas, com seus exames. É aquilo que já diz o ditado, quem ama cuida. Quem ama cuida. Então, é uma via de mão dupla o amor, o cuidado. Então, eu vejo com muita frequência, e faz parte do nosso contexto cultural, a mulher cuidar. Mas o cuidar não é uma referência exclusiva do feminino. Sim. Né? Sim. Então, a partir do momento que o homem cuida de quem cuida, ele vai ser melhor cuidado. É isso, é tão simples. É simples assim. A gente é cuidado e também cuida, né? A gente estava conversando aqui até fora do ar, gente. Eu estou seguindo um podcast que me foi indicado até pela minha amiga Paula Pastre, agradeço, que é da doutora Lou. Ela é conhecida como Lou, participa de vários programas, acho que até mora aqui em Vinhedo também. Tem uma residência por aqui e ela tem um podcast que, se você for aí, pede para o seu neto te ajudar, quem puder te ajudar, quem está em casa, não sabe mexer direito com isso, nessas plataformas, o Deezer, o Spotify, tem lá a parte de podcast. Você entra lá, o que é o podcast? É um rádio, nada mais do que isso, é que vão dando um nome bonito para as coisas diferentes, né? Que você escuta entrevistas. Então tem lá o Bial fazendo as entrevistas dele, assim como tem as do Jô fazendo as entrevistas dele, e tem também o da Lou, que é uma terapeuta que trata muito de casais e que fala muito bem com as mulheres, tem um discurso com as mulheres maravilhoso. E o podcast se chama New Me. Está aqui embaixo para você procurar no podcast, procure no YouTube podcast. Eu gosto de indicar coisas que eu vejo o quanto é bom. Durante a pandemia, eu com o Eduardo Busanelli fizemos algumas lives falando dos medos, das aflições que a gente passou na pandemia. E a gente percebeu o quanto uma live ajudou N pessoas. A gente não tinha ideia do alcance disso.
E até hoje as pessoas pedem para a gente voltar com a live, e o Edu é meu terapeuta, enfim. Aí Vilou fazendo esse trabalho de podcast, fala, é um outro formato e que ajuda tanta gente, né, doutora? Sim. Quer dizer, a informação, só para a gente encerrar, ainda é o ponto para as pessoas serem ajudadas? O que falta é informação de boa qualidade? Informação liberta, em primeiro lugar. Ah, que lindo, né? Isso, informação liberta. Te dá asas para buscar o seu próprio caminho. Uhum. Então, te dá asas para que você permita traçar o seu próprio caminho. Então, é uma consequência do acesso à informação, o livre-arbítrio. Né? Eu trabalho muito com essas mulheres. Muitas mulheres também me procuram porque buscam um profissional que não as engesse numa única conduta. Entendi. Então, trabalhar essa parceria com o paciente, com o cliente, nas relações de um modo geral e com a relação médico-paciente não seria diferente. Então, faz parte do trabalho do profissional da área da saúde oferecer uma gama de informações e possibilidades de acesso. E essa mulher vai escolher qual o melhor caminho. Pelo seu livre-arbítrio, até onde ela quer, até onde ela pode chegar, não é? Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço que está tatuado aqui, Be Strong to be Free, que do puro inglês seria seja forte para ser livre. Porque ser livre não é para qualquer um não, né, doutora? Tem que ser forte para ser livre, você tem que estar bem com você, se sentindo inteira. Cara metade não precisa, porque sua cara é inteirinha. Você pode ser feliz sozinha, pode ser feliz com outra pessoa. Esquece essa coisa de que você precisa de um homem, minha amiga, para ser feliz. Vocês podem ser felizes juntos, cada um com a sua cara, mas são duas caras. Cara metade não dá. Senão fica como uma amiga minha disse outro dia, falou assim, olha, já procurei tanto, é minha alma gêmea, que eu cansei, agora serve alma penada mesmo. Eu falei, não, gente, não pode. Não, aí também não. Aí não pode, porque é melhor ficar sozinho às vezes, exatamente, né, doutora? Estar inteiros, sozinhos, fazendo prevenção. Aproveite o Outubro Rosa, já passando um pouquinho mais para o final do mês aí, mas há tempo de falar para você da importância desse tema. Doutora Patrícia, sou um apaixonado por você. Muito obrigado. Muito obrigada. Dê um beijo na sua filhota, seu marido, enfim. Obrigada. Que sua vida clínica sempre traga esse olhar carinhoso que você tem com as mulheres. Muito obrigado por ter vindo. Viu? Obrigada. Obrigado para você que está aí. Olha como é gostoso esse programa, não é? A gente continua junto por aqui. Até o próximo Casa Brasil, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.